Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos? Então, hoje é terça-feira, dia 1º de agosto de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade aqui à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Então, lembrando que o anjo do mês de agosto é o anjo do despertar, né? Eu fiz o post ontem à noite no Instagram para vocês, super bonitinho, o anjo do despertar. Ele tá numa caminha assim acordando, né? Então, eu vou ler rapidinho aqui a mensagem que ela dá pra gente, que é bem bonita, né? Então, deixe o sol iluminar as partes de você que estão adormecidas, entorpecidas ou esquecidas, né? Retire o sono dos seus olhos e dê boas-vindas ao novo amanhecer. Nós estamos sendo desafiados a navegar por águas turbulentas. Um despertar espiritual é uma transformação, uma experiência profunda e transformativa que envolve uma mudança na consciência e na percepção. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui com o curso, né, meus queridos? Frequentemente ela chega como uma profunda tomada de consciência da interconexão, a respeito da interconexão de todas as coisas, um elevado senso de consciência e uma profunda compreensão do verdadeiro ser e do verdadeiro ser e do verdadeiro propósito de vida do indivíduo, né? Pode ser descrita como uma tomada de consciência interna da verdadeira natureza e da conexão com uma realidade mais elevada ou transcendente. Enquanto a experiência possa variar de pessoa para pessoa, há algumas características comuns do despertar espiritual. Não é que algo que não estivesse lá do lado de fora, né, do lado de fora, agora se manifeste. É mais como uma tomada de consciência, né, da presença de algo que sempre esteve lá e que se sabia que estava lá, mas que tinha sido esquecido. Então é mais ou menos como você descobrir o fogo, né? O fogo sempre esteve lá, a gente só não tinha consciência, né? Quando alguém desperta e se dá conta do verdadeiro estado das coisas, pode acontecer frequentemente que a perturbação interna ela surja, né? Nós nos damos conta de que uma grande parte das nossas identidades foram esculpidas pelos nossos parentes, professores, amigos e pela maneira como nós desejamos que os outros nos vejam, né? Então a gente sabe que isso é verdade, é exatamente isso que a gente está corrigindo aqui na nossa jornada de cura da criança interior, né? Nós carregamos conosco como nosso ponto de referência a respeito de quem nós somos, a pessoa que nós gostaríamos, que nós normalmente gostaríamos de ser, de nos tornar. Nós estamos preocupados com os seus objetivos, medos, desejos e assuntos. Além da superfície está um profundo e vasto ser autêntico, que é o Filho de Deus, né? É o nosso ser real. Mas a sua presença usualmente é velada pelo barulho do pequeno eu, do eu menor, que tem suas necessidades, com suas necessidades e demandas. Essa confusão entre o pequeno ser e o ser maior está no cerne da ilusão da condição humana e penetra essa miragem sobre a qual o despertar se refere. Antes de reconhecer que as maiores realidades são mais extensivas e multidimensionais, é uma boa ideia aprender a manusear, né, gerenciar a nossa própria energia
e ser responsável pelas consequências e pelos resultados dos nossos pensamentos e emoções. Porque à medida em que despertamos, elas automática e imediatamente são trazidas, né, para a ação. Para que nós possamos, de forma bem-sucedida, criar um novo paradigma no mundo, no meio dessa névoa, né, desse caos planetário que vemos na atualidade, devemos descobrir uma abordagem mais leve e mais inclusiva para a vida no dia a dia. Ao ouvirmos de forma profunda e agirmos com base na nossa intuição, nós podemos então corrigir e refinar o nosso alinhamento aos instintos, aos impulsos instintivos do nosso ser autêntico. Invoque a sua divina presença com a intenção de permitir que as memórias adormecidas dentro de você possam curar os obstáculos-chave ao seu despertar. Peça pela abertura das energias para se lembrar do seu verdadeiro ser, com tal certeza que você nunca mais se esquecerá de novo, né? Que as emanações do anjo do despertar preencham o mês que você tem pela sua frente, que você possa se lembrar da sua origem e dar as boas-vindas ao novo amanhecer. Afetuosamente, Cat Tyler, que é a autora do texto, né, que eu recebi. Então, a Cat, ela fala para que se a gente invocou o anjo da aceitação para o mês de julho, e nós invocamos, ela pede para que nós tomemos alguns momentos para liberá-lo com a nossa gratidão antes de darmos boas-vindas ao anjo do despertar nas nossas vidas para o mês de agosto. Então, nós podemos fazer isso agora, né? Vamos agradecer e liberar o anjo da aceitação que nos acompanhou durante todo o mês de julho, né? Agora, olhando para trás, é muito interessante para mim eu me lembrar das aventuras que eu passei no mês de julho, que foi um mês muito movimentado, né? E vamos então juntos aqui darmos as boas-vindas, né, ao anjo do despertar, que é o anjo do mês de agosto, que ele venha para as nossas vidas, que ele nos acompanhe, que ele acompanhe também nossas crianças interiores, tá bom? Então começamos, enfim, o nosso vídeo aqui. Começamos a nossa revisão da lição do dia. Estamos na lição 213, ainda na nossa sexta revisão, né? E a espinha dorsal, o pensamento central da nossa revisão, da nossa sexta revisão, eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. E aí nós revisamos a lição 193, que é maravilhosa, é uma das minhas favoritas do texto, né, do livro de exercícios, né? E que estranhamente não é um dos 6 passos gigantescos do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Se você não sabe do que eu estou falando, o que são os passos gigantescos, então assista a aula ao vivo, a nossa live, os passos gigantescos do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, tá? Tem uns 2 meses aí que eu fiz essa aula, tá disponível no nosso canal aqui. Todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda, inclusive o meu entorce. Todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Uma lição é um milagre que Deus oferece a mim em lugar de pensamentos que fiz, quer dizer, que o meu ego fez e que me ferem. O que aprendo com ele vem a ser o modo como sou libertado, e assim escolho aprender as suas lições e esquecer as minhas. Então, eu escolho aprender com os pensamentos de Deus, aprender a pensar com Deus.
né? E aí deixar de lado, né? Esquecer as minhas, isto é, esquecer os pensamentos do meu ego. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Ok? Muito bem. Então, meus queridos, minhas queridas, passamos para a leitura do livro da Marianne Williamson, A Year of Miracles, Um Ano de Milagres. O texto do dia 213 que diz: eu sei que a salvação é encontrada apenas no momento presente. Eu sei que a salvação é encontrada apenas no momento presente. E o momento presente aqui na terceira dimensão é o que eu tenho de mais próximo do que o curso chama de um instante santo, né? O único ponto onde o tempo de Deus ou a eternidade tem uma intersecção com o tempo linear é no momento presente. Enquanto eu vivo completamente no momento presente, eu transcendo todos os pensamentos neuróticos a respeito do passado ou do futuro. O passado e o futuro estão apenas na minha mente e eles são purificados à medida em que eu os libero e à medida em que eu os entrego nas mãos de Deus, né? Então, tem um exercício que é: eu entrego o futuro nas mãos de Deus. E esse exercício, sim, ele é um dos 7 passos gigantescos do livro de exercícios, né? Se eu não estou enganada. Hoje, eu sou poupado das obsessões sobre o passado ou o futuro, dos arrependimentos sobre o que foi ou o que poderia ter sido, e da avidez por um futuro que eu não posso controlar. E que maravilha que eu não posso controlar, né? A minha salvação está em relaxar nos braços de Deus em todos e em cada momento, seguro e em segurança a respeito da tomada de consciência de que este momento é tudo o que é real. E na verdade, né, gente, falando português claro, o único momento que nós temos na vida é o momento presente, né? Amanhã, quando eu, se Deus permitir, se for da vontade dele, estiver aqui gravando o vídeo do nosso dia 213 da jornada de cura da criança interior, eu estarei vivendo o dia de amanhã, que vai ser o meu momento presente amanhã. E quando vocês estiverem me assistindo, estarão vivendo esse momento presente amanhã. Então, a única coisa que a gente tem é o futuro. E isso nos ajuda muito, né? E assim, a compreensão dessa lição, eu entrego o futuro nas mãos de Deus, nos braços de Deus, não me lembro, é muito libertadora essa lição, né? Que não é a lição de hoje, mas para a gente se aprofundar, para nós nos aprofundarmos um pouco na compreensão desse texto de hoje, né? É bom lembrar dessa lição, né? É muito libertador, porque se eu estou no momento presente, então no momento presente nada de ruim está acontecendo, né? A oração. Querido Deus, por favor me poupe do infinito tormento dos apegos ao passado ou ao futuro. Por favor, envie o seu espírito para curar a minha mente da tentação de entrar no nada do tempo. É no nada do tempo linear, tá? Que não existe, que é ilusório. Me mantenha firmemente no momento presente, onde eu sei que eu sou abençoado. Amém. Uau! Que prece, hein? Muito lindo, né? Então, se você ainda não tiver assistido a live, por favor, assista. Vale muito a pena, tá? Muito, muito, muito a pena, tá bom? Se você não tiver assistido a live de domingo, que nós fizemos uma live de cura, né? Chegou no final da live, um aluno novo até me perguntou se eu era pastora, né? Eu falei que não, né?
E depois eu falei, claro que eu sou pastora, né? Claro que eu dei a resposta errada. Eu não sou pastora de uma igreja evangélica, mas eu sou pastora de um curso em milagres e eu tenho minhas ovelhas aqui, que são vocês, né? Vocês são as minhas ovelhas desgarradas, né? E eu amo cada uma das minhas ovelhas. As pretas, as brancas, as coloridas, as encardidas, as beges, as cinzentas, né? As bege, né? Eu acho que bege a gente não flexiona. São as ovelhas bege, né? Isso mesmo, tá? Então, eu amo vocês todos, minhas queridas ovelhas, todos e todas, né? Vocês são a razão de eu estar podendo aqui viver em Dharma e eu amo cada um de vocês, né? Vocês são as minhas ovelhas e diariamente eu tento, né? Permitir que o Divino Espírito Santo resgate cada uma de vocês de volta para o rebanho através de mim, tá bom? Voltamos à leitura de um texto aqui do Volta ao Lar, do John Bradshaw, lembrando que nós estamos na ferida da traição, então eu vou ler um pouco mais da criança peraí, no pré-escolar, que a criança, ao longo da idade, né, a ferida da traição, ela começa lá na fase edípica, lá por volta dos 3, 4 anos, mas ela vai se estendendo, né? Então eu vou ler um pouco aqui do texto do capítulo 7, Resgatando o Seu Eu na Idade Escolar, tá? Estou na página 178, o PDF está no canal no Telegram, tá? Idade escolar normal. Então vamos falar um pouco disso. Quando você foi para a escola, deixou o sistema familiar e entrou num novo estágio de socialização e de formação de aptidões. Tendo estabelecido alguma noção de poder com seus testes da realidade e de formação da identidade, você está preparada para o mundo. A escola vai ser o seu ambiente principal, pelo menos durante os próximos 12 anos. A idade escolar é chamada de período de latência, essa é uma definição da psicanálise, tá? Devido à ausência de uma forte energia sexual. A energia sexual começa a se fortalecer na puberdade. Então você tem o Édipo, depois você tem o período de latência e depois você vai ter a puberdade, tá bom? Lembrando que a ferida da traição ela vai se estender um pouco aqui por esse período também, assim como vai entrar a ferida da injustiça, tá? Mas nós vamos falar desse texto aqui porque ele tem algumas coisas interessantes para o momento do nosso estudo. Na idade escolar, o ritmo biológico da criança prepara o palco para a aprendizagem do conjunto seguinte das aptidões para a sobrevivência. Como as forças primárias do ego de confiança e esperança, aqui ego de Freud, tá? Ego psicanalítico, de autonomia e força de vontade, iniciativa e propósito, a criança vai aprender agora tudo que pode prepará-la para a vida de adulto. As aptidões mais importantes que terá de aprender são as de socialização, cooperação, interdependência e uma noção saudável de competição. Detalhe: fico presa nessa fase, não consigo aprender essas habilidades de uma forma eficiente. Socialização, cooperação, interdependência e uma noção saudável de competição. A preparação para a vida exige também aptidões acadêmicas, ler, escrever, contar. Contudo, essas aptidões não devem ser mais importantes do que conhecer, amar e dar valor a si mesmo. E aí eu pergunto para vocês, quem de nós na infância teve uma ou mais figuras parentais que nos ajudaram a nos conhecermos, nos amarmos e darmos valor a nós mesmos? E em que medida nós recebemos essas aptidões, né? Pensemos até com um pouco de pesar a respeito disso, né? Na verdade, uma noção saudável de autoestima é essencial para aprender bem, né? Então, às vezes você tá lá no seu eu em idade escolar e você ouve dos seus professores ou dos seus pais ou de outros familiares, ou dos seus amigos, que você é burro. E você acredita nisso, né? Eu me lembro, eu sempre ouvi dos meus professores que eu era muito inteligente, mas eu me lembro
infelizmente, que alguns professores diziam para os meus colegas que eles eram burros. Eu ouvia aquilo, eu me lembro de eu ouvindo criança e sentindo muito pesar, né? Eu me lembro que eu sentia um pesar pela criança. Eu sempre fui muito empática, né? Então falava para o outro fulaninho e eu sentia como se fosse comigo, né? A formação das aptidões na escola nos ajudou a pensar livre e espontaneamente sobre o nosso futuro. A escola nos ajudou a verificar a nossa noção de poder. Nos sentimos ativos e competentes. E essas são as forças do ego que devem ser desenvolvidas na escola. Se somos competentes, podemos ser ativos e criar um lugar para nós mesmos no mundo. A realização das tarefas da idade escolar nos dá a sensação de novo poder e nova esperança, porque eu sou capaz, posso ser o que eu quiser ser. É assim que a criança pensa, até que os adultos começam a dizer para ela que não é bem assim, né? E aí os adultos, numa tentativa neurótica de proteger a criança, começam a tentar encaixar a criança dentro daquele sistema de crenças que regeu a vida deles, adulto, né? Então, tipo assim, eu não fui grande coisa, então você também não pode ser. Eu não conseguia me realizar profissionalmente, então você também não vai conseguir. Eu não conseguia ter um casamento bacana, então você também não vai conseguir. E aí a tocha terrível desses padrões doentios ancestrais vai sendo passada adiante, não é? A idade escolar deve ser um tempo de brincar e de trabalhar. A brincadeira é uma parte crucial do desenvolvimento da criança. Ela aprende imitando e acomodando. Acomodação implica agir simbolicamente. Brincar de casa e de mamãe e papai são partes importantes do desenvolvimento mental da criança. Para a criança, brincar é um negócio muito sério, né? Por isso que... Ai, meu pé aqui. É por isso que o que acontece? Não podemos roubar da criança a infância dela, né? Então, quando uma criança é obrigada por necessidade a começar a trabalhar muito cedo, necessidade de sobrevivência, pronto, você roubou a infância dela, né? Pensamento lógico concreto. Aos 7 ou 8 anos, a criança é capaz de pensar com lógica, mas ainda é uma forma concreta de pensamento. Só na puberdade ela é capaz de abstrair e pensar em premissas contrárias ao fato. Só então a criança começa a idealizar e a idolatrar. E aqui é que é o cerne do que eu quero comentar com vocês hoje. A idealização exige hipóteses contrárias ao fato. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando eu idealizo, eu ignoro os fatos que me são apresentados. Então, por exemplo, eu tenho um marido e eu coloco o meu marido no pedestal. O meu marido me traz fatos concretos diariamente de que ele é um ser humano comum, né? Mas eu nego a realidade e continuo idealizando ele. Então eu nem me relaciono com aquela pessoa que está ali comigo. Eu me relaciono com o ideal que está dentro de mim a respeito daquela pessoa que eu criei. A criança em idade escolar é lógica concreta. Você se lembra quando aprendeu o voto da aliança? Não, ele vai fazer uma brincadeira aqui com o Pai Nosso e tal. Não nos cabe porque é uma coisa dos americanos. A criança em idade escolar é também egocêntrica no seu processo mental. Esse egocentrismo é expresso em coisas como apanhar os pais em erro e pensar que sabe mais do que os pais. Essa vaidade cognitiva é o centro de muitos fenômenos interessantes. A criança nessa idade muitas vezes pensa que é adotada, a fantasia do órfão. Né? Eu me lembro de eu pensando que eu era adotada e me lembro também da minha mãe e da minha irmã em atos de crueldade dizendo para mim que eu era adotada. Se sabe mais do que os pais, então deve ser o filho de outras pessoas. As piadas das crianças nesse estágio geralmente são sobre adultos burros ou ignorantes. A história de Peter Pan encanta as crianças nessa fase, especialmente porque os personagens não precisam crescer e se transformar em adultos burros. Mas não é só por isso, né? Eu me lembro que quando eu era pequena eu sabia pouco da história do Peter Pan, mas eu não gostava muito dele.
Um aspecto importante do egocentrismo da criança é a crença de que os adultos são benevolentes. Aqui que está o problema. A criança faz essa hipótese, constrói essa hipótese, né? E se apega a ela em qualquer circunstância. Me lembro de ter sido chamado para ajudar um grupo de administradores de uma escola elementar. Eles estavam abismados porque uma classe do ginásio organizou um protesto contra a decisão de um professor. O mais estranho era que as crianças detestavam esse professor. Na minha opinião, tratava-se de um exemplo da suposição egocêntrica das crianças de que o professor, por ser adulto, não podia ser ruim. Isso ajuda a explicar por que a criança ferida nessa idade sempre defende os pais, os professores, os que abusam dela. Algumas crianças são tão traumatizadas que acabam aprendendo que há alguma coisa errada com o adulto que as maltrata, mas essas crianças são uma exceção. Normalmente a criança vai achar que se ela está sendo maltratada é porque ela, criança, é má. E muitas vezes o adulto fala isso para a criança: você é má, eu estou batendo em você porque você é uma criança má. E a criança acredita. E aí depois o adulto tem que fazer então a jornada de cura da criança interior para se desfazer dessa bobajada toda, né? Desses programas do ego negativo. Sua criança interior na idade escolar era uma pessoa deliciosa, alegre, encantadora, que adorava estar com os amigos e estava ansiosa e curiosa para aprender. Isso na melhor das hipóteses, né? Na pior das hipóteses, essa criança já podia estar aí muito cansada, deprimida, infeliz, se sentindo solitária, né? E etc. Eu tive notícia de uma situação que aconteceu com uma criança que eu conhecia, que essa menina era muito menosprezada pela mãe, muito menosprezada. E chegou um determinado momento, quando ela tinha talvez aí algo por volta dos 9 anos, que essa mãe fez amizade com algumas pessoas, colegas, né, pais de colegas, né, dessa criança, e essa mãe dessa outra colega, né, tratava a criança extremamente bem, com um carinho e com uma atenção que a criança desconhecia, porque era muito desprezada pela mãe. Então essa criança, ela chegou a me confessar que ela começou a tomar, digamos assim, uma antipatia da mãe da colega, porque a mãe da colega tratava ela, criança, muito bem. Então que a mãe da colega tinha algum problema e ela começou a tentar se afastar, né, do afeto, do carinho dessa mulher adulta, né? E aí eu expliquei para ela o que realmente estava acontecendo, né, na medida em que foi possível a minha intervenção. Mas foi assim algo muito triste, né, de se ver, porque a criança ela internaliza tanto um maltrato, ela internaliza tanto aquela imagem negativa que o pai e ou a mãe tem dela, que ela começa a achar que realmente tem algo de errado com ela. Então, se vem um outro adulto mais saudável e trata essa criança bem, essa criança não entende nada e começa a projetar o problema no adulto. Não, essa pessoa deve ter um problema. Tem algo de errado com essa pessoa, né? Outro dia também, quem foi que eu vi que estava contando isso, né? Foi isso, eu estava numa sessão de um encontro de grupo que eu faço mais ou menos uma vez por mês, um trabalho de grupo, e ela estava contando, inclusive a terapeuta, ela estava contando que quando ela era criança, que eu não vou me lembrar exatamente como era, mas ela calhou dela ir almoçar. Não, foi ele, era um cliente. Ele contou que ele calhou de ir almoçar na casa do amiguinho. E quando ele chegou na casa do amiguinho, a mãe do amiguinho, diferente da dele, ele vivia num lar hiper disfuncional. A mãe do amiguinho era feliz, era bonita, era bem vestida, fez uma comida maravilhosa pro filho, né? E botou lá para ele comer. E ele se sentiu tão mal com aquilo, tão mal, que ele não conseguiu ficar. Ele falou isso, gente. Ele não conseguiu ficar.
Ele se sentiu tão mal, tão mal, tão mal, que ele inventou uma desculpa e não ficou pro almoço. Porque era tanto amor, era tanto carinho, era uma comida tão deliciosa, e aquilo ia tão fortemente de encontro, né, com o que ele tinha aprendido a respeito da vida, que a vida era algo horroroso, sei lá, que todo mundo era infeliz, né? Ele tinha uma questão religiosa também, que fazia com que ele vivesse meio que à parte das relações com os coleguinhas por causa da religião dele, né? E ele ficou em choque. O choque para ele foi tão profundo que ele teve que ir embora. Ele não conseguiu almoçar com aquela família. Vocês conseguem ter noção disso? Tamanha era a vergonha tóxica desse homem quando era um menino. Uau, muito forte. Distúrbios do crescimento. Se esta última afirmação é verdadeira, né, que a criança é deliciosa, alegre, encantadora, né? Então, por que tantas crianças detestam a escola e a consideram aborrecida, tediosa e coerciva? Um dos motivos é que a educação escolar é muitas vezes uma fonte de ferimento espiritual, né? Nós vamos ver isso, inclusive eu tenho o texto do livro do Renascimento para ler sobre isso, né? Na maioria das escolas, as crianças são agrupadas horizontalmente por idade. O pressuposto é de que todas as crianças de 10 anos têm o mesmo grau de maturidade. E isso é completamente falso. Sua criança interior em idade escolar pode ter sido ferida simplesmente pelo fato de ter estado na classe errada, na hora errada, né? Eu passei por isso, sem dúvida nenhuma. As escolas e as prisões nos Estados Unidos, lembrando que o Bradshaw ele é americano, né? Então tá falando do país dele, são os únicos lugares do mundo onde o tempo é mais importante do que o trabalho a ser feito. Se você e eu embarcarmos para as Bermudas ao mesmo tempo e eu chegar uma hora antes, você não será reprovado nas Bermudas. Olha que barato. Nas escolas, se você não aprender geometria tão depressa quanto as outras crianças da sua idade, você é reprovado em geometria, né? E aí você é errado. E tem uma outra coisa aqui que ele não falou, mas se você aprender geometria antes de todas as crianças, você vai sofrer bullying, né? Que foi o meu caso, né? O David Wilcock é muito legal porque ele conta as mesmas coisas, né? Então quando ele fala da infância dele, nossa, como eu me identifico, né? Talvez por isso eu seja tão apaixonada por ele. Na minha opinião, a geometria não é um instrumento de sobrevivência. Eu quase nunca geometro. Porém, o perigo é que a sua criança interior pode ter sido penalizada por ser imatura. E aí eu vou falar o meu lado da geometria, né? O que eu penso da geometria. Eu amo matemática, mas amo mesmo. E uma das áreas da matemática que eu mais amo é a geometria. Então, realmente a geometria não é um instrumento de sobrevivência, não para nós, né? Nesse mundo moderno. Mas estudar a geometria pode ser uma grande fonte de prazer, né? E eu sofri bullying justamente por ter esse pensamento que eu tô apresentando para vocês agora, né? Muito bem. O sistema de notas é muito humilhante e doloroso. Exerce uma pressão constante sobre a criança para memorizar e realizar. É evidentemente perfeccionista o sistema de notas. Mede os seres humanos de modo a feri-los espiritualmente. Não acho que isso seja consciente, mas o resultado acaba sendo esse. Como acontece com todos os sistemas perfeccionistas, ninguém jamais consegue corresponder às expectativas, nunca. Eu até hoje eu sonho que eu sou uma fraude e que eu não consegui me formar na faculdade. Já contei isso para vocês, né? Tenho vários amigos que têm o mesmo sonho recorrente. Isso cria a vergonha tóxica, com a sensação de sermos deficientes. Afinal, se você é você e não existe ninguém igual no mundo a você, com quem o estão comparando? Na verdade, todos os sistemas perfeccionistas nos comparam a um produto da projeção mental de outras pessoas.
da sociedade, num nível coletivo. A criança reprovada na escola é dolorosamente magoada, sente-se inferior e se transforma num ser ferido. Eu não sou bom. Nunca somos bons o bastante, nunca. Eu tenho certeza absoluta que o Steve Jobs, que é um dos meus grandes ídolos, ele se sentia não bom o bastante. Eu tenho certeza disso. Quando ela vai bem na escola, não há nenhum problema. Tudo na vida se transforma num A em potencial, tudo converge para o desempenho. O sistema escolar dos Estados Unidos, como sistema familiar, é disfuncional. Não facilita um ambiente para a criança saber quem ela é. E aqui você tem fontes de traição, tá? De rejeição, de humilhação, de abandono. Não existem duas, não trata a criança como as pessoas únicas que elas são realmente. Não existem duas pessoas iguais. Como disse Milton Erickson, não há duas pessoas que compreendam a mesma frase do mesmo modo. Sua criança interior da idade escolar foi esmagada pelo peso de se moldar ao sistema perfeccionista da escola. Você perdeu toda a esperança de sucesso e deixou a escola, ou se deixou dominar pelo transe do conformismo e a sua alma foi assassinada no processo. O Reich, né, que tem esse modelo aí das 5 estruturas de caráter, ele fala muito disso, né, de como a sociedade nos esmaga o nosso ser real, né? Trabalho belíssimo. Como disse Milton Erickson, não há duas pessoas, o pai da hipnose ericksoniana, tá? Não há duas pessoas que compreendam a mesma frase do mesmo modo. Sua criança interior na idade escolar, já li, tá? Robert Bly, um poeta americano profundamente comovente, descreve a perda do irmão. No poema citado no início desse capítulo, eu vou ler para vocês. O irmão de Bly é a sua criança interior espontânea, a parte que deseja usar cabelos compridos e tomar água nas conchas das mãos. Essa é a parte que perdemos quando entramos na escola. As escolas recompensam o conformismo e a memorização, em vez de recompensar a criatividade e a característica de sermos únicos. Muitos dos que se adaptam, tirando sempre a nota mais alta, jamais desenvolvem uma verdadeira noção de competência. Passei a maior parte da minha vida tentando curar o ferimento do meu ser, realizando e fazendo. Fazedores compulsivos, né? Eu tô nessa categoria sem dúvida. Por maior que fosse o número de A's que eu tirasse na escola, não fiz nada para curar o profundo ferimento espiritual e a minha criança interior ferida continuou a se sentir sozinha e incapaz. Muitos de nós nunca aprenderam a convivência social, porque estavam ocupados demais em tirar notas A's na escola. Muitos de nós se divertiram muito pouco nessa idade, porque a escola era uma panela de pressão de exigências estressantes. Estávamos também num dilema porque o nosso sucesso acadêmico impedia que tivéssemos a aprovação dos nossos colegas. Está aqui. Muito se fala do bullying que a criança sofre quando ela é má aluna. Muito se fala. Pouco se fala do bullying que a criança sofre quando ela é boa aluna. Atualmente, os aspectos mais criativos da minha vida são alegres e curiosos. Escrever este livro é uma diversão para mim. Eu me diverti dando aulas, aprendendo e criando séries para a televisão nos últimos anos. Ele fez séries sobre relacionamentos funcionais na família, tá? Se eu encontrar no YouTube, eu vou mandar para vocês. Eu nunca procurei. Se eu encontrar e achar, eu vou mandar. Pelo canal no Telegram. Quase tudo que faço hoje é produto de aprendizado incidental, simplesmente motivado pela necessidade ou pelo desejo de saber alguma coisa. É centralizado no entusiasmo e baseado na capacidade de eu me maravilhar com as coisas. O aprendizado incidental é o que a sua criança maravilha faz naturalmente. Você começa o seu aprendizado incidental quando, como uma criança que começa a andar, você explora o mundo. Então, provavelmente é desviado dessa rota. Quase todos nós fomos desviados. Você foi obrigado a se conformar e obrigado a aprender coisas que o aborreciam. Infelizmente, o grande avanço na reforma da educação dos Estados Unidos, que começou há mais ou menos 20 anos,
Deixa eu ver aqui a data que o Bradshaw escreveu esse livro. 90, então na década de 70, 50 anos atrás. E que eu vi acontecer quando era professor, não ajuda agora essa criança interior ferida. Sem dúvida, há muitos professores corajosos, criativos e verdadeiros educadores, mas há também professores raivosos e abusados. Eu sei, trabalhei com alguns deles. Esses professores projetam nos alunos as crianças feridas que vivem neles. Sua criança interior pode ter sido vitimizada desse modo. Provavelmente você teve outras crianças para legitimar a sua dor, mas elas não podiam mudar nada, claro. Em alguns casos, os próprios colegas de classe são os agressores. A criança em idade escolar pode ser muito cruel. São as próprias crianças que destroem as outras, né? Fazendo bullying. Assim como os irmãos dentro de casa. Por quê? Por que as crianças são cruéis? Porque elas estão tentando se defender da dor, da opressão desse sistema de pensamento do ego que lhes está sendo imposto, causando dor no outro. Quando eu causo dor no outro, nesse mecanismo neurótico, eu me esqueço da minha própria dor. E eu tenho uma ilusão de que eu sou todo poderoso, toda poderosa, né? Recentemente estive com um amigo de escola que eu não via há 40 anos. Passamos 2 dias fantásticos, contando um ao outro as nossas vidas. Aos poucos eu me lembrei de certas fases da infância atormentada desse amigo. Ele era um gênio acadêmico, usava óculos e não era dado a esportes, né? Quase nunca, né? Normalmente é meio que exclusivo, né? Difícil ser muito bom aluno, ser muito bom nos esportes, porque a energia está toda jogada na cabeça, não está no corpo, né? Na escola primária era torturado pelos mais velhos. Cada dia era como entrar num poço de vergonha. Geralmente ele se refugiava na sacristia, pedindo a Jesus para ajudá-lo a compreender porque os colegas o espancavam, o ridicularizavam e o feriam tanto. Por quê? Quando tudo que ele queria era fazer parte do grupo. Chorei quando ouvi essa história. Fiquei envergonhado porque eu evidentemente era o seu amigo quando não tinha ninguém por perto. O grupo atormentador era tão intenso que eu não podia me arriscar a ser visto com ele. Olha só, gente. Quem nunca passou por isso, né? Ele dava grande valor à minha amizade e isso era trágico. Tenho prazer em dizer que ele sobreviveu a tudo isso com brilhantismo, mas não sem cicatrizes profundas na sua criança interior. A conversa que tive com ele me fez lembrar de outras vítimas da crueldade daquele grupo. As meninas muito gordas, os garotinhos com narizes engraçados, aqueles que tinham deformidades físicas e os meninos que não praticavam esportes. Meus arquivos de conselheiro estão repletos de histórias de homens e mulheres que levaram com eles durante toda a vida a vergonha física ou cultural. Seus seres maravilhosos eram rejeitados porque eram mexicanos ou de outros países, ou judeus, ou muçulmanos. Eram atormentados porque gaguejavam, eram desajeitados ou se vestiam pobremente, porque eram pobres, né? Também tem o preconceito, né? As próprias crianças empunhavam a régua perfeccionista da medida cultural e física. Nenhuma criança em idade escolar é realmente feia, embora algumas pareçam desajeitadas. São apenas não lapidadas e não terminadas e merecem o nosso respeito e a nossa ajuda, para que possam desenvolver suas forças. Ai, gente, que tristeza, né? Quanto dó, quanta dor. Mas a gente está aqui para curar isso tudo, né? Aí o poema do Robert Bly, do livro O Sonho de Meu Irmão. Bom, vou ler. Ele diz assim: mandei o meu irmão embora. Eu o dei aos homens morenos que passavam. Eles o ensinaram a usar o cabelo comprido, a deslizar nu, tomando água na concha das mãos, a amarrar os cavalos, a seguir a trilha indistinta na relva, amassada. Levei o meu irmão para o outro lado do rio. E então nadei de volta. Deixei o meu irmão sozinho na margem. Na rua 66, notei que ele se fora. Eu sentei e chorei.
né? A parte dele criativa que ele abandona pelo meio do caminho. É exatamente isso. A nossa criança interior ferida é a parte da nossa psique. A parte não, são várias partes, né? Que nós abandonamos, que nós falamos assim, não, não é meu. Não, não sou isso. Por quê? Porque não era aceita. Então, o que a gente faz? Para entrar no sistema, nós próprios a rejeitamos, né? E isso se torna um ciclo vicioso ao longo das nossas vidas, até que a gente pare para olhar para isso e vá lá resgatar essa criança e fale assim, não, 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 não. Eu deixei você aí do outro lado do rio, mas agora eu vim te pegar de volta. Você é minha, você sou eu, né? Já falei para vocês aqui, né? Acho que eu já falei, acho que ano passado eu falei isso, né? Que eu tinha muita vergonha de ser nerd, né? Muita vergonha. E eu tive que fazer todo um processo de resgate do meu nerd interior, né? E hoje eu digo com muito orgulho, total orgulho, absoluto orgulho de que eu sou uma total nerd, né? Total nerd. Frase do Milton Erickson: o mapa do mundo de cada pessoa é tão único como as suas impressões digitais. Não existem duas pessoas iguais, não há duas pessoas que entendam a mesma frase do mesmo modo. Assim, na convivência com as pessoas, procure não encaixá-las no seu conceito do que elas deveriam ser, né? Quando a gente faz isso, na verdade, nós estamos entrando no julgamento. E aí a gente tem aquele que é muito bom e aquele que não é bom o bastante, né? Tem até uma frase que eu não sei de quem é, que eu adoro, que diz assim, que nós vivemos numa sociedade hoje que para você ser considerado bem-sucedido, você tem que ser o Tony Robbins, né? Aquele do gigante interior, que por sinal eu gosto muito, eu não tenho nada contra ele. Mas a gente vive numa sociedade tão louca hoje, né? Que você, para ser realmente bem-sucedido, você tem que ser igualzinho ao Tony Robbins, né? E você tem que dirigir, pilotar uma Ferrari, né? E, enfim, coisas do tipo. Eu quero, antes de encerrar o vídeo, eu quero ler o comentário aqui que eu fiquei muito feliz, tá? A Ensina Só o Amor escreveu: já que esse vídeo é todinho pra mim, falando do vídeo de ontem. Depois de muitas dúvidas acerca do meu propósito, no mês passado decidi ingressar na faculdade de gastronomia. Yes! Parabéns! Aos 48 anos. Uau, querida! Com 52 você vai estar formada. E para atuar bem na área que você mencionou, comida saudável, mais precisamente com baixo teor de carboidratos. Já fui uma microempreendedora na área, mas ainda em dúvida, sempre me voltava ao Divino Espírito Santo para saber se era mesmo esse o meu propósito. De fato, não sei se ainda é. Não sei ainda se é. Mas resolvi viver o momento, o presente, e me entregar a ele, colocando Jesus à frente de todas as decisões. Parabéns, minha querida. Não sei, mas sinto que a jornada tem ajudado a clarear bastante tudo isso, e de tanto pensar na criança interior, venho pensando muito nas nossas crianças e no quanto elas atualmente têm se alimentado mal com tantas opções, pouco ou nada saudáveis disponíveis no mercado. Quem sabe é por aí. Pode fazer snacks saudáveis, né? Sigo na jornada, não me canso de dizer. Muito obrigada pelo seu carinho e dedicação conosco. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Gente, ai, como eu fico feliz quando eu leio isso. A Egli botou assim: boa tarde, Jaque maravilhosa. Obrigada pelo maravilhosa. Quanto ao trabalho de jovens do Menor Aprendiz, ele é a nível nacional, por sinal um excelente programa. Meu irmão com 15 anos começou no Banco do Brasil. Muito obrigada pela live de ontem e por passar tanto. Muito obrigada. Obrigada, Egli. Brigadíssima. Então, o Jovem Aprendiz, Menor Aprendiz, Jovem Aprendiz, né, é um programa legal aí para você, Rosemar. Manda seus moleques pro Jovem Aprendiz, tá? Renata Martins: Jaque, a minha criança interior me pediu Cheetos. Dá os Cheetos para ela.
Era uma coisa que eu adorava quando criança. Me lembro da primeira vez que a minha mãe comprou. Confesso que fiz de tudo para a criança esquecer. Mas não teve jeito. Ela botou um monte de emojis, assim. Tá hilário o comentário dela. Depois vocês olhem, tá no vídeo de ontem. Não teve jeito. Comprei e comi feito uma criança. Apesar de achar um veneno. Isso. É isso. Come. Come. Come sim. Não vai te engordar. Pega o saco de Cheetos, abençoa, fala, eu abençoo este alimento, que seja abençoado pelo Divino Espírito Santo. Come os Cheetos. Você vai ver que você não vai querer comer Cheetos. Você não vai querer, você vai matar a vontade. Talvez aqui a 2 meses você tenha vontade de novo, vai lá e compra. Aí você vai comer cada vez menos. Eu na semana passada, eu acho que foi semana passada, eu tive um ataque, eu comi uma caixa de bis. Sem a menor culpa. A minha criança ama bis, aquele normal, bis normal, não é aquele cheião de chocolate, não. Ela gosta do bis normal. Eu dei pra ela. Acabou, eu não vou ter esse surto tão cedo, tá? Foi um surto. Aí a Nilmada, que eu acho que é a minha querida Nilza, né? Ela bota assim, minha criança interior adora colorir mandalas. A minha também. Muito bem. E aí, o último comentário que eu quero mencionar aqui é o da Denise Helena, minha querida. Já que a live de ontem e a aula de hoje foram tão para mim, eu tenho um projeto de ilustração para crianças. Quando achei o seu canal e você falou que ia fazer nesse ano a jornada de cura da criança interior, nem pensei 2 vezes e já sabia que precisava fazer, porque teriam uma ligação, um link com o meu projeto que se chama A Saga Mágica. E nesse ano a minha saga tem sido realmente mágica. Parabéns, Denise. Já me questionei algumas vezes sobre a utilidade do meu projeto para a sociedade e foi um bálsamo escutar o que você falou no começo do vídeo. Obrigada por compartilhar a sua luz com a gente. Eu que te agradeço. Então eu vou te pedir uma coisa. Vamos fazer isso em conjunto com o meu querido James Bryce, que fez aquele quadro maravilhoso da minha criança interior, né? Mas que tal, Denise, você fazer os desenhos do livro de exercícios, da jornada de cura da criança interior? Que tal? Que tal você fazer? Começar lá pelo dia 1 e fazer uma ilustração para a criança interior. Que tal? Como a gente tem no livro da Tina Louise Spalding, que não foi intencional, ela não fez para criança interior, mas é tão criança interior, aquelas ilustrações são tão criança interior. Para falar a verdade, agora falando isso para vocês, eu acho que foram aquelas ilustrações que chamaram profundamente a minha criança interior, e a minha criança interior falou assim, vamos ensinar um curso em milagres juntas, né? E eu falei, vamos. Então eu te proponho isso, Denise. Se você topar, né? Eu quero transformar a jornada num livro, vou ver se eu consigo fazer isso no ano que vem. E aí você faz as ilustrações lá junto com o James. Eu pedi ao James, mas o James está muito ocupado com outros projetos, né? Enfim, quem sabe aí dá pra gente trabalhar os 3 juntos, né? E aí a gente vai ter que ter um tema, né? Que é esse tema que nem ela tem no livro que a Tina Louise Spalding tem, que a Renée Phillips desenhou. Né? A gente tem que ter um tema, né? O tema que eu tinha escolhido com o James era a bonequinha ruiva, né? Que seria eu. E os gatos, né? Mas a gente pode botar uma turma maior, né? Tá bom? Então, meus amores, eu quero lembrar vocês hoje que vocês não são um corpo, porque vocês ainda são como Deus os criou, vocês são livres. E que todas as coisas são lições que Deus quer que você aprenda. Inclusive, quando você torce o pé, isso é uma lição que Deus quer que você aprenda, tá bom? Então, essa era a minha mensagem para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.